Que Deus nos abençoe. Nesse mundo tão cheio, mas com o coração vazio, talvez é assim que você se encontra, diante de toda a correria, diante de todas as possibilidades, diante de todos os problemas, situações, agendas, trabalho, faculdade, relacionamentos, depressão, ansiedade, família, filme, Netflix, que mais? Carteira e tudo mais. O nosso coração às vezes está vazio. E essa é a proposta que a gente quer apresentar para vocês hoje e ao longo desse segundo semestre, essa série de mensagem Lacunas, como preencher o vazio que existe em mim. Ao longo dos nossos cultos, eu confesso que eu queria que a gente tivesse mais possibilidades de se encontrar durante o ano. Mas todo primeiro sábado do mês, a gente vem para esse local, se reunir enquanto juventude, para poder louvar a Deus e também aprender um pouco sobre Jesus. E nós entendemos por bem tratar sobre esse tema. E é muito interessante como surgem as possibilidades de abordagem e de conteúdo para que a gente consiga tratar de forma efetiva com os jovens. Nossos encontros são poucos, então eles são muito preciosos. A gente não pode desperdiçar nenhum tempo, porque todo tempo é tempo de falar sobre coisas que vão ser relevantes na nossa vida. Então a gente sempre tenta escolher um tema que obviamente aponta para Jesus. Mas por outro lado, tentamos encontrar um tema que tem a ver com o seu contexto de vida. E eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vive. E como surgiu esse tema? Eu confesso que há um tempo a gente estava na série Bora Viver e eu comecei a pensar no que a gente poderia tratar com os jovens depois que aquela série acabasse. E eu ia para a faculdade, olhava aqueles jovens, conversava com os jovens, atendia pessoas, estava aqui na igreja conversando com outros pastores também. E eu me lembro de uma noite, uma jovem falou, nossa, eu estou passando por uma dificuldade, estou com algumas dúvidas, eu queria te ligar, pode? Eu falei, pode me ligar. Daí ela me ligou e a gente conversando, e nós entendemos e usamos essa palavra, poxa, por que é que nós temos tantas lacunas? Por que é que existe esse vazio tão grande no nosso coração? E como é que os jovens tentam preencher isso? Como é que a gente tenta colocar coisas que vão abafar ou que vão tirar essa visibilidade e esse negócio ruim que esse vazio traz para o nosso interior e para a nossa vida comum no dia a dia? Então eu espero que essa série faça muito sentido para a sua vida e que todos os sábados você possa sair daqui impactado e apto e empolgado com o Evangelho de Cristo. Que a gente possa entender de fato que temos um vazio e que as coisas que a gente busca não vão ou não são suficientes para preencher esse vazio. Para você ter uma ideia, hoje eu queria fazer uma introdução da série, mas em agosto a gente vai ter uma pessoa muito especial aqui com a gente e ele vai falar sobre como preencher o vazio dos traumas. Quem aqui não carrega um trauma? Seja um trauma de infância, seja um relacionamento que não deu certo, mas os traumas muitas vezes tomam o nosso coração e a gente não sabe o que fazer com eles. E a gente quer encontrar em Cristo a resposta para esse grande vazio que habita em nós. E eu queria te apresentar algumas pessoas aqui e você vai perceber que elas têm algo em comum. Esse é Ayrton Senna. Eu não peguei a fase de auge do Ayrton Senna, mas eu me lembro quando lançou a série e eu vi aquela série muito rápido, assim, eu me apaixonei por aquela série e o ator era muito bom também, eu acho que ele fez bem assim, o papel do Ayrton Senna e foi maravilhoso saber da história, tudo que ele passou e eu confesso que naquela curva que ele bate o carro me deu uma coisa muito ruim, assim, muito ruim. Pensar, o Galvão estava narrando aquela corrida, pensar que hoje ele teria mais ou menos a idade do Galvão e poderia ter ganhado muitas outras corridas também. Mas ele se foi num piscar de olhos, um dos melhores pilotos de Fórmula 1 do mundo se foi com apenas pouca idade, 34 anos de idade. Essa é a Amy Winehouse, alguém conhece? Conheceu? Uma cantora muito famosa também, que se foi, depois de algumas overdoses de droga, em 2011, ela morreu, também uma expressão artística e musical muito relevante para o nosso tempo. Ela
Marília Mendonça, uma das maiores do Brasil no que diz respeito a sertanejo universitário. Eu me lembro que eu e a Rá, a gente estava em BH, no carro, e aí a gente estava mexendo no celular, a Rá estava mexendo no celular, eu estava dirigindo, e ela viu a notícia que a Marília Mendonça tinha morrido depois do avião pegar num fio. O avião pegou num fio e deu uma confusão, o avião caiu e ela morreu. E eu lembro que a gente ficava se perguntando, será que ela morreu mesmo? Será que o pessoal já concluiu, já viu o corpo dela? E a Marília Mendonça morreu. E foi muito ruim esse dia, de verdade, foi muito ruim, assim, ver que uma jovem estourada no Brasil, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu num acidente de avião. Esse também, MC Kevin, em 2021, lembra do acidente lá, que ele pulou a janela do prédio, caiu e morreu também, não sei o que ele estava fazendo, mas ele se foi com pouca idade também. Mais recente, grande jogador de futebol, português, atacante do Liverpool. Cara, ele tem a minha idade e isso me pegou muito, assim. Tipo, poxa, eu não sei se me pegou porque ele morreu, porque ele já tem 3 filhos e eu não tenho nenhum ainda. Mas, infelizmente, ele morreu, o time do Liverpool se compadeceu, vários jogadores postando homenagem. Tem um vídeo dele com o Cristiano Ronaldo no último jogo de Portugal, o Cristiano Ronaldo dando um abraço nele, abraçando para que ele pudesse entrar ao campo, e ele se foi também há pouco tempo. Essa garota também mexeu o Brasil depois de desbravar outro país, aquele lugar perigoso que ela foi desbravar com um grupo de pessoas. Ela ficou 4 dias, né, não sei se pode dizer que soterrada, mas caiu ali nas ribanceiras do vulcão e morreu depois de 4 dias. E um pouco mais anteriormente, esse camarada, cantor do One Direction, eu sei que muitos de vocês postaram no Instagram a fotinha dele depois que ele se foi. Eu sei que ele marcou a sua adolescência, pode falar, não tem problema, tá bom? Ele marcou a adolescência de muita gente, One Direction. Eu ia fazer a dancinha, mas eu não vou fazer isso, tá bom? Mas olha que triste, pessoas tão relevantes em suas áreas para o mundo, e a minha ideia aqui não é dizer profano, não é sobre isso. Eles são bons no que fazem, é isso. E marcaram o mundo por conta de sua morte. E quando essa mensagem mexeu muito comigo, assim, muito comigo. E eu confesso que já tem um tempo que eu venho pensando sobre isso. E quando eu sentei para poder fazer os slides, para poder ler um pouco mais do texto que a gente vai tratar, aquilo começou a fazer muito sentido no meu coração. E eu sei que eu estou falando com jovens aqui que vivem o que a personagem representou naquele vídeo. Uma vida corrida, mas muitas vezes com o coração vazio. Eu sei que você passa por isso. Eu sei que a sua vida é uma loucura e você tem tentado, de alguma forma, preencher o vazio que habita em você. E eu quero te ajudar a entender um pouco disso. A vida é um sopro. Morreremos então com as nossas lacunas? Sabendo que o amanhã pertence a Deus, sabendo que saindo daqui eu não sei se eu vou viver, eu não sei se eu vou morrer, como que nós vamos viver? O que nós vamos fazer? Sabendo que o amanhã não pertence a mim, mas que existem lacunas no meu interior que precisam urgentemente serem preenchidas. O que eu faço? Onde eu busco? Com quem eu converso? Qual igreja eu vou? Eu faço terapia, eu não faço? Eu vivo a vida de forma maluca? Eu me entrego aos meus desejos? Afinal de contas, existe uma lacuna no meu interior que precisa urgentemente ser preenchida. Porque amanhã eu posso não estar mais aqui. E talvez você tenha passado por isso. Preciso de um novo emprego, quero visitar outro país, preciso morar sozinha, não aguento mais ser solteiro ou solteiro. Será que eu termino a faculdade? Deus não me ouve, não sou feliz, não aguento mais uma vida de pornografia, vou à igreja para ver se Deus me ajuda, esse vício tem me ajudado, preciso largar o vício. Nós nos encontramos nessa confusão de vida. Nós nos encontramos diante de perguntas às quais muitas vezes não temos respostas. E quando a gente encontra uma resposta, ela não é suficiente
para preencher o vazio que habita no nosso interior. E a gente vai levando a vida assim, dia após dia, mas com aquela tristeza dentro do coração, que muitas pessoas nem sabem, mas que existe. Às vezes você não tem a oportunidade ou até mesmo a coragem de compartilhar isso com alguém. E você tem buscado fontes externas que te aparecem, oportunidades que te aparecem, por achar que aquilo vai redimir a sua vida e preencher a sua lacuna. Dentro de nós há uma coisa oca que precisa ser preenchida. Como você tem usado das coisas que te aparecem? Como você tem se visto? Como você tem visto o seu interior? O que você tem feito com esse vazio que existe em você? E a pergunta não é se temos lacunas, isso a gente já sabe, mas como preencheremos? Você sabe que existe uma lacuna em você. Eu sei que existe uma lacuna em mim. A pergunta é como preencheremos as lacunas, o vazio que existe no nosso interior. E eu queria resumir tudo isso nessa pergunta que norteia a nossa série. Como preencher o vazio que existe em mim? E o texto que nós vamos usar hoje está lá em Eclesiastes 1, e eu quero te falar um pouquinho sobre esse texto, que é muito importante e que vai nos ajudar bastante. Eu gosto sempre de analisar o contexto do que a Bíblia está dizendo, para que a gente não leia da forma errada. E nós nos encontramos aqui no Antigo Testamento, dentro da literatura que a gente chama de literatura sapiencial. Ou seja, é uma literatura de sabedoria. Ali não tem promessas, ali tem sabedoria. Ali não tem ordens, ali tem sabedoria. E quando a gente se encontra e a gente mergulha nesse livro, e a gente vai entender quem possivelmente é o autor e o que isso tem a ver com a vida dele, Eclesiastes começa então a nos ensinar coisas relevantes que vão nos ajudar a entender o nosso vazio e como preenchê-lo. Antes de tudo, Eclesiastes apresenta um mestre de sabedoria, que é conhecido como Kohelet. Kohelet é o mestre de sabedoria que vem da linhagem de Davi, possivelmente Salomão, e ele é a pessoa que vai dizer várias coisas que viveu e que no final das contas tudo é inútil, tudo passa, tudo é vapor. Então esse mestre de sabedoria que reúne pessoas, que tem diálogo com pessoas, ele vai descobrir, depois de uma vida inteira, que tudo passa, tudo é inútil, tudo é vapor. É por isso que você viu, de uma forma, no nosso BG introdutório, lacunas, e existe uma fumaça por trás, para que você entenda que todas as coisas que vêm, elas vão se desfazer. Nós vamos viver esse ciclo de uma coisa que surge, se desfaz, surge, se desfaz, surge e se desfaz. E a grande pergunta é, alguma coisa dentro desse ciclo pode preencher o vazio que existe em mim? Coisas que vêm e se desfaz, preenchem o vazio que insiste em acontecer, em estar ali todos os dias. Então imagina que você conseguiu nomear alguma dessas coisas que vem e se desfaz, e você fala, é isso, eu preciso mais disso, eu preciso, por exemplo, de mais estudo, eu me sinto vazio, eu me sinto inútil, porque eu ainda não consegui aprender aquilo que a faculdade está me ensinando. Então, se eu aprender aquilo, eu vou preencher o meu vazio. E aí você vai com todas as forças, pega aquele conteúdo, estuda, vai muito bem na prova, mas no outro dia você se vê com a cabeça deitada no travesseiro, o vazio continua aqui. E você volta para esse ciclo de fumaça, de inutilidade, pega mais um ingrediente, alguma coisa, joga dentro do coração e no outro dia você deita a cabeça no travesseiro e o vazio continua ali. Onde vamos parar? Para onde nós estamos indo, tentando preencher o nosso vazio com coisas que passam, que são inúteis e que são vapor? E mais, para que a gente leia o livro de Eclesiastes
da forma como possivelmente o rei Salomão queria nos passar, existem algumas perspectivas ali dentro daquele livro. E a primeira perspectiva é que Deus é a única realidade incontestável. Salomão está contestando os prazeres, Salomão está contestando as riquezas, Salomão está contestando os status, Salomão está contestando os relacionamentos, mas Deus, ele não consegue contestar. Talvez porque Deus não faz parte desse ciclo que vem e vai. Ele é. Deus não faz parte desse ciclo que vem e que vai. Ele é. E por ser, ele tem tudo a ver com o vazio que habita em mim e em você. Por que então não nos rendemos a Ele? Por que então não nos ajoelhamos diante de Cristo e falamos, Jesus, aqui está o nosso coração. Seja lá o que o Senhor vai fazer, aqui está o meu coração. Se o Senhor curar o meu pai, amém. Se o Senhor não curar, amém também. Se o Senhor me der um namorado, amém. Se o Senhor não me der, amém. Vida que segue. Se o Senhor me ajudar a passar na faculdade, amém. Se não, amém também. A gente estuda mais. Mas nós invertemos a ordem dos fatores e deixamos o Deus de lado, pegamos o que Ele pode fazer e achamos que isso é suficiente para preencher o meu coração. E o resultado, uma vida frustrante, de um grito que quem está do seu lado não consegue ouvir, porque você não consegue nem dizer o que está dentro do seu coração. É por isso que a oração de Davi é: Deus, sonda o meu coração, sonda. E quanto mais eu conheço a Deus, eu enxergo esse vazio que habita em mim. Uma outra perspectiva também, os caminhos de Deus nem sempre são compreensíveis. Talvez você já foi em algum velório, talvez você já passou por alguma situação e a pessoa disse: Deus está fazendo isso para te ensinar a ser mais responsável. Poxa, Deus não tem uma maneira mais leve de me ensinar a ser responsável? Ele tinha que tirar meu pai num acidente de carro? Deus está fazendo isso para te ensinar a servi-lo. Mas Deus não tem uma palavra mais eficaz para me ajudar a servi-lo? E por que a gente faz isso? E às vezes realmente às vezes Deus usa as tristezas, a solidão, as dificuldades para transformar o nosso coração. Às vezes Ele não vai transformar a situação, mas vai transformar o nosso coração. Traço Tiago Matos, tá? A frase não é minha. Então é isso, e às vezes Deus vai usar essas coisas sim para transformar o seu coração. Mas nós temos uma sede de descobrir o porquê das coisas, e muitas vezes, ou na maioria delas, nós nos frustramos. Porque Deus às vezes não está nem querendo, você não tem nem, você é limitado. Você é limitado, eu sou limitado. Não é direito nosso saber de todas as coisas. Nós sabemos o que Deus revelou. Aquela cortina, aqui tem uma cortina. Atrás dela você não vê, porque ali tem um limite. Quando a gente fala que Deus se revelou, em outras palavras, Deus se descortinou. Imagina você sentado aqui num grande teatro e você consegue ver somente aquilo em que a cortina não está mais na frente. E muito de Deus está escondido ali. E nós vamos saber e se relacionar com isso somente na eternidade. Porque Deus nos resguardou e decidiu não compartilhar tudo com a gente. Se contente com isso. Não ache que o seu vazio vai ser preenchido a partir de um conhecimento daquilo que Deus não revelou. Sabe por quê? Senão você vai estar correndo atrás do vento. E o Salomão já disse: tudo é inútil, tudo passa, tudo é vapor. Tudo que fazemos debaixo do sol é vaidade. O mestre vai usar essa expressão para dizer desse plano físico, do trabalho, do estudo, do namoro, do casamento, da igreja. Tudo que fazemos aqui é vaidade. E o que significa essa vaidade? Justamente aquela expressão ali, rebel, rebel, tudo é rebel, tudo é inútil. E por último, o que nos torna iguais é a morte. Se tem uma coisa que eu posso te garantir, é que nós vamos morrer. Ninguém está isento dessa realidade. Ninguém está isento desse fato que um dia vai acontecer. E nós não sabemos quando. E diante disso, o que fazer com o vazio que habita em mim? O que fazer com o vazio
que habita em você. Tudo é vaidade. Como essa fumaça, tudo vai e cessa. Surge e cessa. E fica nesse looping infinito, infinito, infinito. Que não é capaz de preencher a nossa saciedade. E eu queria te dizer, a vida é um sopro. Morreremos então com as nossas lacunas? E talvez você esteja pensando, tá, mas ele já falou isso. Mas depois de entender a perspectiva de de Eclesiastes, a pergunta, ela toma um novo significado. A vida é um sopro, nós entendemos isso pelas perspectivas de Eclesiastes. Morreremos então com as nossas lacunas? E eu queria te convidar, se você tiver sua Bíblia, a abrir ou acompanhar aqui comigo Eclesiastes 1. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Olha que interessante o que esse texto nos ensina. Primeiro, que nada faz sentido. E isso é tão relevante que o mestre repete, nada faz o menor sentido. Sabe quando você está conversando com alguém e você fala assim, mano, isso não faz sentido. Mano, na verdade isso não faz o menor sentido. Você entendeu que não faz sentido. Você entendeu que aquilo não está na lógica que você quer. Não faz sentido fazer, não faz sentido ler, não faz sentido fazer parte da vida, não faz sentido. E o Salomão está dizendo que nada faz sentido. Debaixo do sol, nada faz sentido. Gerações vêm e vão, mas a terra permanece a mesma. Então, diante de todas as mudanças que nós estamos acostumados, diante de toda a correria da vida, a terra permanece a mesma. Às vezes nós estamos nesse movimento tentando transformar coisas que não vão ser transformadas. E isso gera em mim e em você uma canseira, porque a gente não consegue chegar no resultado final. O sol nasce e se põe, logo retorna ao seu lugar para nascer outras vezes. Você está percebendo que o sábio olha para a natureza e entende da natureza princípios eternos para a sua vida. Ele está olhando o sol, que está aqui, se foi. Aí ele acordou no outro dia, o sol está aqui de novo, se foi. E ele percebe essa sequência e ele diz, o sol nasce, se põe e retorna ao seu lugar para nascer outra vez. Ele está nos ensinando a partir do que Deus fez na natureza, que a nossa vida pode estar nesse ciclo vicioso, ciclo, e não chegar a lugar nenhum. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Imagina o povo de Israel no deserto, durante tanto tempo, rodando em círculo, achando que estavam em algum lugar, mas na verdade eles encontravam somente marcos, os quais eles já tinham passado antes. E às vezes a sua vida está assim, como o sol que vem e vai, e que não consegue progredir rumo a um relacionamento crescente com Jesus, porque você está dentro de um ciclo vicioso, seja lá por conta de algum vício mesmo. Aquilo te domina, aquilo te prende de tal modo que você não consegue sair daquilo. Talvez você está preso nesse ciclo da sexualidade. Você não consegue entender quem você é. E nada mais fora daquilo você consegue tocar. Porque a sexualidade te pegou de tal modo que te gerou tantas crises, que é esse ciclo vicioso. Talvez você entrou num ciclo de dependência emocional de alguém. E você não consegue sair desse ciclo. Anos e anos e anos dependendo de alguém. Talvez você se entregou ao dinheiro, às apostas, e você não consegue sair dessa situação que vai e vem. Não tem nada de novo. Nada. Você sabe que não tem nada de novo, mas você insiste em achar que ali você vai encontrar sentido de vida. Mas o sábio diz, nada faz sentido. E mais,
Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Ele está fortalecendo o argumento de que nada faz sentido. Mais uma vez, a metáfora do rio que corre para o mar, mas o mar nunca se enche, porque ele vai desaguar em outro lugar. Tudo é tão cansativo, como a gente viu no time-lapse ali, de várias pessoas, várias coisas, carros, luzes, tudo é muito cansativo. E a história simplesmente se repete. Deixa eu te dar uma péssima notícia. Daqui a algum tempo, vai morrer uma outra celebridade com 25 anos de idade. Daqui a algum tempo, você vai perder de novo um ente querido. Daqui a algum tempo, você vai se decepcionar com a pessoa que você mais ama. Daqui a algum tempo, você vai se entregar num tempo que Deus não preparou para você. Porque nada é novo. E sabe qual é o problema disso? Que nós ficamos insensíveis diante da realidade que Deus quer nos mostrar. E nós tomamos o outro lado da história. Já que eu vou morrer, já que existe uma lacuna, já que nada faz sentido, então eu vou me entregar a tudo que não faz sentido. Porque eu vou morrer mesmo. Aí começa a fazer sentido. E Paulo, ele combate isso lá em Colossenses, que é conhecido por nós como gnosticismo libertino. Então, já que o meu corpo é ruim, já que nada faz sentido, eu vou me dar o máximo de prazer possível. Porque depois vai acabar tudo mesmo, e eu vou me igualar a você, que vai morrer e que fez tudo certinho. Mas a gente aprende na parábola do filho pródigo que não é nem fazer certinho e nem fazer errado. O Evangelho é uma terceira via que nos tira desse ciclo vicioso, o qual Salomão está nos ensinando. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. Sabe quando um amigo chega empolgado e falou, cara, eu descobri um negócio novo. Aí você pergunta, o que é que você descobriu novo? É um perfume. Mas isso já foi lançado tem um tempo. Eu descobri algo novo. O que você descobriu novo? Um restaurante na cidade? Não. Ele já abriu, fechou e agora abriu de novo, não é novo. O que você descobriu? Um novo empreendimento. Eu quero vender books. Não, todo mundo já faz isso, entendeu? Eu quero investir. Não, todo mundo já faz isso. Eu descobri um livro novo, um conhecimento novo. Aí você pergunta, cara, então me fala, estou precisando. Não, todo mundo já faz isso. Nada é novidade. Isso nos gera algum certo tipo de desespero. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado. E as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Nada é realmente novo. Às vezes as pessoas vêm com um papo que se encontraram espiritualmente por um viés que não aponta para Cristo, mas que é uma novidade no mercado gospel. Vai dar ruim. A boa notícia é uma velha notícia que se faz nova todos os dias. Cristo morreu pelos seus pecados. É uma velha notícia, mas que se faz nova todos os dias. Nada é novo debaixo do céu. Ao final da vida, depois de ter experimentado tudo, chegou à conclusão de que tudo é vaidade. E eu sei que é muito difícil a gente olhar para isso e abaixar a cabeça e dizer, realmente, deixa eu mudar a rota da minha vida. Porque alguém já experimentou, disse que é ruim e eu não preciso passar por isso. E sabe por que é tão difícil? Porque nós somos movidos por sensação. Na mentoria de quarta-feira, eu não me lembro, eu queria muito citar a pessoa, mas eu não lembro quem disse isso. A gente estava falando sobre sexualidade e a conclusão que a pessoa chegou é que o que acontece é aquilo que a gente estava conversando, porque nós somos movidos por sensações, por emoções. E, de fato, isso é para tudo. Tudo. Nós somos pessoas emocionadas.
que tomam decisões sem pensar se aquilo vai ser realmente bom para mim, se aquilo vai ser realmente bom para o meu contexto, se aquilo vai me levar para um patamar mais alto de relacionamento com Deus. O que importa é o que eu sinto, mas o que eu sinto é vapor. E o vapor me engana. Cuidado com os sentimentos, cuidado com as emoções. Porque alguém que já passou, Salomão foi rei, ele fala que tudo que ele viveu, vários homens queriam ter vivido. Salomão teve muitas mulheres, prazeres, riquezas. Ele viveu para que nós não precisássemos passar por coisas que ele já falou que não vale a pena. Salomão, portanto, é boca de Deus na história da humanidade para apontar para Jesus. Afinal de contas, a Bíblia, ela faz sentido apontando para Jesus. Então, a literatura de sabedoria, ela faz sentido apontando para Jesus. E quando Salomão fala isso, nós aprendemos que nós não precisamos passar por situações que o sábio passou e Cristo já venceu. Você não precisa depender de uma pessoa, senão Jesus. Isso já está entregue na cruz. Você não precisa deixar de oferecer perdão para o seu pai e para a sua mãe. Isso já está entregue na cruz. Você não precisa se entregar aos seus desejos. Isso já está entregue na cruz. O sábio passou para que nós não precisássemos passar. E tudo aquilo que grita no seu ouvido, que grita no seu coração, eu estou para te dizer que isso não é mais novidade. Quer fazer? Tudo bem, vá lá e faça. Mas existe algo maior, fora desse ciclo vicioso, que pode preencher o seu vazio e a sua lacuna e te dar sentido de vida. Sabe por quê? Porque depois do sábio veio o próprio Cristo. Se a história permanecesse somente em Salomão, sem Jesus, talvez nós nos daremos o benefício da dúvida. Será que isso realmente? Mas aí vem Jesus e muda a rota da nossa vida. E nos enche, e nos enche, e nos enche, de tal modo que não há espaço para nada o que não é santo dentro de nós. Você compreende isso? Isso faz sentido para você? Isso acalenta o seu coração de que você não precisa passar por situações que vão te trazer desgraça, que vão te trazer dúvida, que vão te trazer confusão de vida, por mais que você esteja convicto de que aquilo a se fazer. Preste atenção na direção de Deus. Preste atenção no que as pessoas que te amam estão te orientando. Preste atenção nos erros que você já cometeu e não faça de novo. Jesus levou na cruz para que nós não precisássemos passar por coisas inúteis que muitas vezes a gente acha que vai preencher o nosso vazio. Minha oração é que o seu coração tenha esperança em coisas de fato acima do sol, que é Jesus Cristo. Eu já conversei com muitos jovens e eu faço isso diariamente e é muito bom. E eu aprendo muito. E eu vejo que as coisas se repetem e que tudo é vaidade debaixo do sol. E tem algumas falas que eu queria compartilhar com vocês. Obviamente, eu parafraseei, né? E às vezes você está pensando, foi eu que disse. Não, foi você e a torcida do Flamengo inteira. Então isso faz parte de nós. Já busquei sentido em várias religiões e não encontrei nada. Talvez a sua realidade de vida está pautada nisso. E talvez você está aqui fazendo um test drive para saber se isso aqui te preenche. E eu já vou te dizer, não vai te preencher. Não vai. E se te preencher,
amanhã vai virar pó. E você vai vir aqui domingo que vem, tentando se preencher, e na segunda vira pó. Porque estrutura, instituição, liturgia, música não nos preenche. Emoções não nos preenche. Também já ouvi. Sim, é uma válvula de escape para mim. Alguém falando de relacionamentos. E a pergunta era, o relacionamento é uma válvula de escape para você? Sim. O que eu não encontrei no meu pai, o que eu não encontrei na minha mãe, o que eu não encontrei num amigo, eu estou na expectativa de encontrar nessa pessoa. E muitas vezes nós nos derramamos diante disso, na esperança de que agora sim eu tenho um Redentor. E a gente coloca um peso sobre alguém que não deveria carregar. A pessoa não tem que ser uma válvula de escape para os nossos desejos. Então perceba que você erra contra você mesmo e contra o outro. E fazendo isso, está errando contra Deus, porque está usando a sua criatura de forma a beneficiar o seu próprio eu. Também, se mudasse só isso, estaria tudo certo. Das coisas mais básicas às mais complexas da vida. Cara, se eu fosse promovido esse mês, vai dar tudo certo. Aí esquece. Aí o casamento vem, aí eu consigo comprar meu carro e vai dar tudo certo. Aí sabe o que acontece? Aí você é promovido. Aí você manda mensagem assim, Deus ouviu a minha oração, obrigado por orar por mim. Aí o que você faz? Você pega aquele dinheiro e dá entrada num carro. Na próxima semana, você vai voltar e dizer assim, mas se eu ganhar esse benefício da empresa, eu vou conseguir dar entrada num apartamento. Aí você ganha o benefício da empresa e dá entrada no apartamento. Aí vai faltar os móveis internos, porque os que estão lá não te atendem mais. E perceba onde você se encontra? No ciclo vicioso. Coisas materiais tentando preencher um vazio que deve ser preenchido por outra coisa ou outra pessoa. Cuidado, se mudasse só isso, estaria tudo certo. Estou cansado de errar. Essa me cortou quando eu ouvi. Estou cansado de errar. Eu queria mesmo que a gente cansasse de errar. Mas nós, às vezes, estamos tão cansados de errar que nós encontramos no erro um lugar de descanso. Sabe quando você dorme tanto que você fala assim, não, estou cansado de tanto dormir? O erro, às vezes, é essa cama que te convida, você vai, deita, coloca a coberta, mas seu corpo está ruim, querendo sair dali. Só que aquilo te prendeu de forma tão confortável que você é capaz de dizer, estou cansado de errar, mas não é capaz de sair daquela cama. Mas não é capaz de se entregar a Cristo e dizer, Deus, me leve para outro lugar. Porque eu estou cansado de errar. Mais uma vez, você se encontra nesse ciclo vicioso, que não tem fim, mas que gera a ilusão de preenchimento do seu interior. Eu amo minha família, mas não sei o que faço mais. Pessoas que viam na família a última esperança, mas que se vê num contexto totalmente conturbado e não encontra mais esperança em nada, porque o que restava já não mais satisfaz, já não mais dá cuidado, já não mais presta suporte. Perceba que até a coisa mais bonita da vida pode também não preencher o seu interior. E essa, para fechar, eu tenho uma vida muito melhor que vários jovens, mas eles são muito mais felizes do que eu. Eu tenho uma vida muito melhor. Tenho um apartamento, consigo pegar o carro dos meus pais, faculdade, ok, namoro, pensando num casamento. Mas quando eu olho
a galera, eles são muito mais felizes do que eu. Será que de fato, e não tem problema ter uma vida muito boa, mas onde nós estamos colocando o nosso coração? Isso é muito complicado e muitas vezes nós passamos por isso. Sabe por quê? Porque Deus nos fez com desejo. E mais do que isso, você é desejo. Perceba o que fala o Jonas Madureira. Eu tentei, de alguma forma, deixar isso muito fácil da gente entender. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele sopra no nosso interior o sopro da vida. E lá no hebraico, nas línguas originais, Gênesis está usando essa palavra nefesh, que significa alma. E quando Deus sopra para dentro de nós, Ele nos dá vida. Portanto, somos almas viventes. Porém, essa palavra nefesh, além de significar alma, significa também nas Escrituras Sagradas, garganta, como um órgão de saciedade. Sabe quando você está com muita sede, você começa a tomar muita água, e aquilo começa a gerar um sentimento bom em você, né? Você está até ofegante, assim, de tanta sede, a garganta seca, e você começa a tomar muita água. É esse órgão de saciedade que está ligada ao desejo. Perceba, nefesh é o que nós somos, mas nefesh também é desejo. Junta essas duas coisas e perceba que nós não temos desejo, nós somos. Você é necessitado. Você não tem necessidade de vida, você é um necessitado. Nós somos desejo. É por isso que as coisas, e agora eu acho que você consegue me compreender, chegando no final dessa mensagem, e as coisas começando a fazer muito sentido. Porque buscamos em situações, em ciclos viciosos, em coisas que parecem sagradas e que parecem preencher o nosso vazio, mas a gente chega no final e percebe: eu sou o desejo, eu sou necessidade, e nada do que eu tentei preencher foi suficiente para mudar a direção do meu coração e da minha vida. Nós estamos colocando prazeres no lugar que Deus soprou o sopro da vida. Está dizendo que a sua noite vale mais que o sopro de Deus. Está dizendo que a sua vida lá fora vale mais do que a cruz fez no seu lugar. As coisas começam a fazer muito sentido, e quando a gente volta para as Escrituras, em Eclesiastes, a gente vê o mesmo rei Salomão, no final da sua vida, em Eclesiastes 3, dizendo: Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Existe no seu interior um senso de eternidade. E eu sei que se eu te falar assim, me explica o que é eternidade, a gente vai ter muita dificuldade, mas ela está lá. E eu confesso que um dia eu estava saindo da sala de aula, indo embora, e eu comecei a refletir a respeito disso, e eu falei: cara, o que é que vai preencher? O que é que vai fazer sentido para essa galera que deposita a vida em coisas tão fúteis, que depositam a vida em coisas tão passageiras? O que é que vai fazer sentido? E eu lembro que o Espírito deixou muito claro assim: a eternidade. A eternidade pode habitar em você. A eternidade quer habitar em você. Na sua podridão, na sua limitação. Deus quer se fazer eterno em você. E aí você vai conseguir jogar para muito longe esse ciclo vicioso e ficar com coisas duradouras que muitas vezes a gente não consegue ver debaixo do céu, mas está aqui. O reino de Deus é presente e Ele pode preencher o seu interior. Creia nisso. Essa é uma promessa de Deus para a gente. Portanto, o nosso desejo é a eternidade e nada debaixo do sol é capaz de satisfazê-lo. Minha oração é que você saia daqui dizendo assim: eu estou cansado, eu estou cansada de buscar em coisas fúteis o sentido da minha vida. Eu preciso de um Cristo, eu preciso de um Senhor.
Sabe por quê? Porque dentro do interior, do meu interior e do seu interior, existe um vazio do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Você consegue me descrever qual é o tamanho de Deus? Ele cabe aqui dentro? Ele cabe dentro de uma caixa? Ele cabe dentro do universo? Eu acho que não. O que é que você tem vivido que tem o mesmo tamanho de Deus? E às vezes você vai falar assim, a minha vida. Sabe o que é isso? Você está elevando a categoria de Deus o que não é Deus. Você está elevando a sua família à categoria de Deus. Você está elevando os seus sentimentos à categoria de Deus. E achando que vai preencher o seu vazio com essas coisas. Não se iluda, porque tudo é vaidade. E aí, pesquisando e lendo a Bíblia, o Espírito me lembra desse texto: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Quem é que falou isso? Quem? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que deixou a eternidade para se limitar e se fazer eterno dentro de nós. Você entende que a lógica não pode ser compreendida por nós? Apenas viva, apenas se entregue. E tudo é vaidade, tudo é vaidade. Precisamos olhar para Cristo, que é a fonte da vida eterna. E a partir disso, nós temos a convicção de que tudo o que nós vivemos é pouco diante da cruz de Cristo. Tudo é vazio, tudo é limitado diante do que Jesus fez na cruz. Não perca o seu tempo buscando em outros caminhos o que só Jesus pode te dar. Não perca seu tempo cavando cisternas fora de Cristo. Você vai se frustrar. Você não vai chegar a lugar nenhum. E o vazio vai permanecer em você. E você vai buscar coisas sagradas, você vai buscar boas pessoas, você vai buscar bons profissionais, e isso não vai ser suficiente. Porque nenhum deles, nenhuma dessas coisas, foi capaz de carregar a cruz até o Monte do Calvário e ali morrer. Somente Jesus pode preencher o vazio que existe em você. E já caminhando para o final, para a gente refletir e praticar. Como você tem preenchido a sua lacuna? Como você tem preenchido o seu vazio? Saiba, não há nada no mundo, debaixo do sol, que pode ter carga máxima e preencher esse interior oco que existe em você. E por último, Jesus é de fato a solução para os problemas que levantamos aqui. Eu queria orar com você, abaixe sua cabeça. Senhor, que bom é saber que em Ti nós encontramos sentido de vida. Que bom é saber que em Ti nós somos preenchidos. Que bom é saber que o Senhor é muito maior do que qualquer pecado. Que bom é saber que o Senhor é suficiente e o Senhor escolheu fazer morada em cada um de nós. Que alívio, Deus, no mundo corrido, com problemas, com dificuldades, o Senhor é. O Senhor é nossa constância, o Senhor é o nosso equilíbrio. E, portanto, queremos pedir nessa noite para que o Senhor habite o nosso coração e tire de nós toda a ilusão de que coisas terrenas possam preencher o nosso vazio. Arranque isso do nosso interior, para que a gente possa, de fato, experimentar a vida eterna com o Senhor, aqui e agora. Olhando para frente com esperança, com expectativa no Senhor e com convicção de que o Senhor é suficiente para cada um de nós. Que bom que esse amor nos encontrou. Nós temos esse desejo de tocar o céu, porque em nós
habita a eternidade. E que o Senhor possa ser essa resposta para o nosso interior. Que o Senhor possa ser essa resposta para o problema de cada jovem aqui presente. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.